Oi, oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo! Eu tenho certeza que você já ouviu em algum momento que para emagrecer, uma boa estratégia é diminuir a ingestão de carboidratos, principalmente aqueles carboidratos refinados que geram picos de glicose e também picos de insulina lá no nosso sangue. E por isso ser verdade, né? Por a gente ter esse controle do índice glicêmico, principalmente dos alimentos, a gente ter o controle ali de condições como diabetes e alcançar o emagrecimento também. Eu quero te contar no vídeo de hoje um carboidrato que não vai elevar sua insulina e também pode ser um ótimo aliado da sua alimentação. Então fica comigo no vídeo de hoje que eu vou te contar qual carboidrato é esse e como você pode utilizá-lo na sua rotina. Mas antes disso, eu quero te convidar para se inscrever no canal e também já ativar as notificações apertando o sininho aqui embaixo, para você não perder nenhuma novidade que a gente tiver por aqui. E por que essa estratégia de diminuir a ingestão de carboidratos, né, de dar preferência para alimentos de menor índice glicêmico, acaba sendo uma boa para a gente ter um emagrecimento efetivo e também controlar a diabetes, por exemplo? Quando a gente consome alimentos de menor índice glicêmico, que não vão gerar esses picos de glicose e, consequentemente, um pico de insulina no nosso sangue, que a insulina é esse hormônio que vai tirar toda essa glicose do sangue e colocar para dentro das nossas células, para a gente usar ela como forma de energia, a gente não vai ter um estímulo do organismo para armazenar essa energia toda também na forma de gordura, porque a insulina é um hormônio anabólico, ou seja, toda a energia que estiver sobrando, a insulina ela vai mostrar lá para o nosso cérebro que a gente precisa guardar essa energia. E a principal forma que a gente guarda energia vai ser lá no tecido adiposo. Aqui no canal a gente tem um vídeo falando um pouco mais sobre essa questão do índice glicêmico, né? E por que é importante a gente cuidar desse sentido quando a gente tem o objetivo de emagrecer e também de controlar a diabetes. Então eu vou deixar para você o link aqui embaixo e você pode assistir logo na sequência. Mas ainda assim, mesmo a gente cuidando desse índice glicêmico, todo o carboidrato que a gente consumir através da alimentação, a gente vai absorver. Então, qual que vai ser a diferença? Os carboidratos de alto índice glicêmico, a gente absorve de uma maneira muito rápida, tá? Então, vai parar lá no nosso sangue e a gente absorveu muito rapidamente. Os carboidratos de baixo índice glicêmico, a gente vai absorver também, só que de uma forma muito mais lenta, de uma forma gradual. Mas no vídeo de hoje eu vim aqui para te contar um carboidrato que não vai ter esse impacto, que você não vai absorver, então ele não vai parar lá no seu sangue. E o carboidrato que eu estou falando aqui são as fibras alimentares. As fibras, elas são consideradas sim um carboidrato, mas no nosso intestino a gente não tem um maquinário, digamos assim, um maquinário suficiente para que a gente consiga fazer a absorção, fazer a digestão e a absorção dessas fibras. E é por isso que elas não vão impactar na nossa glicemia. A gente, né, por não conseguir absorver, ela não vai parar lá no nosso sangue, ela vai ficar no nosso intestino e a gente vai excretar. Então elas vão sair ali na forma de fezes. E é por isso que a gente não vai ter esse impacto que a gente estava conversando aqui lá na nossa glicemia, no nosso sangue. Então é uma dúvida muito comum, inclusive, quando a gente vai pegar um alimento integral. Lá no supermercado você parou para ler o rótulo dele, a tabela nutricional. Esses alimentos geralmente têm uma maior quantidade de carboidrato na porção, e isso é normal. Mas você precisa ver logo abaixo qual é a quantidade de fibra alimentar que tem nesse produto. Por quê? Você vai pegar aquela quantidade total de carboidratos e diminuir a quantidade de fibras que tem naquele produto. O que restar vai ser o carboidrato líquido, que sim, você vai fazer absorção. Mas essa fibra você não pode contabilizar no cálculo de carboidrato que você está consumindo. Como eu falei, isso gera uma confusão, porque, né, às vezes você escutou falar que aquele alimento ele tem um baixo índice glicêmico, que ele tem pouco carboidrato, mas aí você pega para ler o rótulo e, putz, tem um monte de carboidrato ali naquela porção. Então, é por isso, né? Geralmente, ele vai ter uma grande quantidade de fibra alimentar, que ela precisa, sim, ser contabilizada lá na quantidade de carboidratos, mas você agora já sabe que a gente não vai absorver toda essa fibra, e por isso a gente pode excluir ela desse cálculo. Então, eu trouxe aqui para você entender um pouquinho melhor o exemplo do abacate. O abacate ele é uma fruta que tem bastante fibras. Então, em 100 gramas, a gente vai ter uma quantidade de 8,5 gramas de carboidratos, sendo que disso, 6,7 são apenas de fibras. Ou seja, a quantidade que a gente vai absorver desses carboidratos é de 1,8 gramas. Então, você vê que é muito pouquinho, né? Em 100 gramas de abacate, a quantidade de carboidratos que eu vou absorver é de pouquinho menos aí de 2 gramas.
Mas não é só isso que a fibra vai fazer por nós, ela tem várias outras características super interessantes. E uma delas é que a gente consegue equilibrar o índice glicêmico da refeição que você acrescentou às fibras. Isso porque, lembra, a gente não absorve fibra, ela vai passar mais tempo lá no nosso estômago e no nosso intestino, lentificando tudo que tiver ali junto com ela para fazer a absorção. E é por isso que o índice glicêmico, né, a velocidade com que a gente vai absorver os carboidratos daquela refeição vai ser realmente mais devagar. Então, pela fibra promover essa digestão mais lenta, por ela passar mais tempo no nosso estômago, no nosso intestino, a gente vai se sentir realmente saciado por mais tempo, porque a gente também vai estar absorvendo toda aquela energia que a gente consumiu na refeição de uma forma mais devagar. Esses são pontos super importantes quando a gente pensa no processo de emagrecimento. Todo mundo quer passar ali pelo processo de emagrecimento sem sentir tanta fome, sem sofrer tanto. E as fibras nos permitem isso, porque elas trazem essa saciedade, a gente pode consumir, às vezes, alguns alimentos combinados ali que vão ter uma digestão, uma absorção melhor, um pouquinho mais lenta, e você vai consumir aí, às vezes, uma maior quantidade, né? Então, por exemplo, você consome lá uma salada, vai ter uma grande quantidade de fibras ali, você vai se sentir saciado e você pode aumentar a quantidade de alimento que você consome nessa refeição, porque a fibra ela traz também esse volume. Esther, eu adorei, eu quero consumir mais fibras, entendi a importância, sei que é super legal. Aonde que eu vou encontrar essas fibras? As principais fontes vão ser nos vegetais e hortaliças de modo geral, então principalmente as folhas verdes, couve, o alface, a rúcula, eles realmente têm uma grande quantidade de fibras, mas também todos os outros vegetais, então abobrinha, berinjela, cenoura, enfim, todos esses têm uma quantidade muito legal de fibras. A gente tem, obviamente, as frutas, tem frutas que vão ter uma maior quantidade do que outras, então ali eu dei o exemplo do abacate, né, riquíssimo em fibras, e a gente vai ter também as leguminosas, como é o caso do feijão, do grão de bico, da lentilha, da soja, que tem uma grande quantidade ali de fibras, então você vai ver ali, a quantidade de carboidratos é alta, mas a grande parte disso são as fibras. E a gente tem ainda os cereais integrais, que quando a gente consome eles ali com casca, né, realmente integral, eles vão ter uma quantidade legal de fibras. Então a gente tem o farelo de aveia, o farelo de trigo, a gente tem o psyllium, que é uma ótima fonte de fibra para acrescentar, e as sementes, como é o caso da chia e da linhaça também. E o coco e o abacate, que a gente comentou um pouquinho do abacate, mas o coco também tem essa característica. Eles são frutas que têm uma quantidade maior de gordura, mas eles têm muita fibra associada. Então, de forma moderada, você pode trazer sim para a sua alimentação. A recomendação diária de fibras é de 25 gramas. Quando você inclui esses alimentos que a gente conversou aqui, você vai atingir essa recomendação de modo muito fácil, muito tranquilo. E aí você vai colher, claro, todos os benefícios que a gente conversou até aqui. E ó, para você que chegou até aqui, até o final do vídeo, eu tenho uma dica extra para deixar. Não esqueça de aumentar a quantidade de água que você toma em proporção ali ao quanto você está aumentando a quantidade de fibras. Isso porque as fibras, elas vão pegar ali a água que está no nosso corpo, no nosso intestino, porque elas precisam disso, algumas delas são solúveis e, claro, para a gente ter uma melhor circulação ali das fezes pelo nosso intestino, para a gente conseguir evacuar com mais facilidade, a água ela é super importante. Então não esqueça disso. Aumentou a ingestão de fibras na alimentação? Não deixe de aumentar também a quantidade de água que você está tomando, combinado? E você, já sabia que as fibras têm todo esse poder? Sabia que elas são uma fonte de carboidrato que a gente não absorve? Escreve aqui pra mim nos comentários se você tem uma receitinha que tem algum desses alimentos que a gente conversou aqui, para que a gente possa trocar aí informações, é super válido. Não deixe também de curtir o vídeo para eu saber que você gostou e que eu te ajudei. E já compartilha ele com alguém que pode gostar de todas essas informações também. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!